Boa tarde, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Amém? Então, quem tem a Bíblia, me acompanha aí. João 3, do 1 ao 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer novamente. O vento sopra para onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nossos testemunhos. Se vocês não creem em mim quando eu falo essas coisas terrenas, como crerão se eu falar as coisas celestiais? Ninguém jamais subiu aos céus, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos aqueles que nele crêem tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para ser condenado, mas não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, evangelho muito conhecido, né, de João, o capítulo 3. Irmãos, então vamos refletir na palavra. Jesus encontra com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu conhecido, líder religioso respeitado. Ele procurou Jesus à noite. Isso mostra o quê? Sede espiritual, sua curiosidade, temor aos outros, e reconhecia que Jesus vinha de Deus. Muitos hoje em dia conhecem religião, mas não conhecem Jesus verdadeiramente. Então, o que tem que acontecer? Tem que nascer de novo, nascimento espiritual que Jesus está falando. Porque a gente tem que mergulhar na palavra. Quem não mergulha não está
crendo, vai lá, só coisa superficial, não aprofunda, não deixa Deus agir na sua vida, né? Não tem aquele mergulho nas águas profundas que é o verdadeiro, né? O verdadeiro evangelho nos ensina isso, né? Que a gente não pode ficar com superficial, a gente tem que mergulhar, a gente tem que experimentar mais de Deus na nossa vida. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos entende de forma natural, mas Jesus fala do nascimento espiritual pelo Espírito Santo. Não basta ser religioso, mostrar, ficar lá no meio só para as pessoas ver, né? Mas o que a gente tem que fazer? Praticar boas obras, deixar o evangelho nos transformar. É necessária essa transformação interior, onde o Espírito Santo chega, não tem como continuar da mesma forma. Se você está na igreja e permaneceu da mesma forma que entrou, o Espírito Santo não te constrange de maneira alguma, isso é errado. Você não está deixando Deus, não está aprofundando nas coisas de Deus. Porque quando a gente faz alguma coisa, todos nós erramos, né, irmãos? Quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo constrange a gente na hora, ou então, quando Deus quer nos usar, ele vai lá e nos faz de louco para confundir os sábios. Então, não tenha vergonha do Evangelho, deixa Deus fazer essa transformação em você, pois é necessário. O amor de Deus nos salva, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho unigênito, para quê? Para que morresse em nosso lugar. Era a cruz, era para nós, mas Deus permitiu que seu único, enviou seu único filho para quê? Para que fosse pregado lá na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então, irmãos, deixa o Espírito Santo do Senhor te transformar. Não fica na mesmice, não fica sendo plateia para as pessoas, não. Olhe somente para Deus, não se constranja em levar o evangelho, porque a obra é grande e poucos são os operários. Então, Deus quer isso de nós, Deus quer que nós fazemos a obra dele, pois as almas aí no mundo estão sedentas, estão com sede de Deus, pessoas estão aí ceifando as suas vidas. Por quê? Porque falta de amor, falta de um abraço, falta de uma palavra de salvação. Tá? Aí você aí fica aí, com a sua boca fechada, e depois Deus vai cobrar isso de você. Então, leve a palavra por onde você for, mesmo que seja coisa pequena. O Espírito Santo trabalha nas coisas pequenas. Talvez você vai lá e só vai dar um aperto de mão à pessoa. Isso aí já vai ser uma coisa muito grande para ela, porque Deus coloca a gente na onde que a gente tem que estar. Então, o que você fizer, o Espírito Santo vai ser o responsável por continuar. Às vezes, você está indo lá só plantando uma semente, outra pessoa vai regar, outra pessoa vai afofar a terra, outra pessoa vai colher. Às vezes, Jesus te ama, isso aí já salva muitas vidas, sim, irmãos. Então, peça a Deus sabedoria, peça a Deus ousadia, porque na palavra fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, essa palavra que eu deixo para os irmãos no dia de hoje, compartilhe e peça a Deus sabedoria e discernimento da palavra, que Deus vai colocar vocês no lugar certo, onde que vocês têm que semear a palavra. Amém?